do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma aula do trimestre. E hoje nós estudaremos a aula de número 8, com o tema, crianças, é o amigo visita o templo. O amigo visita o templo. E o livro que a gente vai estudar, crianças, nessa lição de hoje é no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 41 em diante, ok? Lucas, capítulo 2, e o versículo é o 41 em diante. Então, para nós iniciarmos a nossa aula, nós vamos fazer uma oração. Vamos orar pelos nossos familiares? Vamos orar pelos nossos amigos, né? Você tem uma família linda? Você tem uma família bonita? Glória a Deus! A família é um dom maravilhoso que Deus deu para cada um de nós, crianças, né? Ele deu um presente, porque família é um presente do Senhor, amém? Então, nós vamos orar. Querido Deus, eu te agradeço pelas coisas que o Senhor nos colocou durante essa semana, pelas bênçãos, por tudo que o Senhor deu, pelos livramentos que o Senhor nos livrou de muitas coisas, Pai. Ó Jesus, vai em cada lar, vai em cada hospital, Pai, em cada leito, né? Cuida, Senhor, das pessoas que estão passando por enfermidade. Cuida, Senhor, das pessoas que estão passando por processo de libertação também. Acalma, né? Livra cada um, dando paz, dando a salvação. Oh, Jesus, existem muitas pessoas, Pai, que no meio de toda essa tribulação, né? Pandemia, né? Não conhecem a Ti. Oh, Jesus, nós oramos neste momento para que muitas almas sejam libertas, para que muitas pessoas conheçam a Ti. Ó Deus querido, que cada criança, Senhor, que estiver estudando essa aula, que seja cheia da Tua graça, Senhor, que seja cheio de sabedoria, Pai, que só vem de Ti. Ó Deus, dá sabedoria também, ó Deus, para famílias, nossos pais, nossos avós, que eles possam, Senhor, também crescer no seu conhecimento, Pai, nas escrituras, né? E venham ter muitas bênçãos, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém, né, crianças? A família é um dom de Deus, é um presente do Papai do Céu, né? A minha família é um presente do Papai do Céu, a sua família é um presente do Papai do Céu também, amém, crianças? Então, nós vamos dar início, crianças, à nossa 8ª aula, né? Passou rapidinho, né? Domingo foi a 7ª, né? E essa aula de hoje, crianças, ela vai falar sobre Jesus. Aliás, o livro todo vem falando sobre Jesus, né, crianças? O livro inteiro, né? E o tema dele é o meu amigo Jesus, né? O meu amigo, o seu amigo, né? E todo esse livro vem falando sobre o Senhor Jesus, a sua passagem, né, crianças, pela terra, desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição, né? E Jesus, ele é a vida, né, crianças? Ele é a vida. Então, nós vamos dar início a essa aula pegando a nossa Bíblia. Você tem uma Bíblia? Eu trouxe a minha. Então, a tia Si vai esperar que vocês pegam a Bíblia de vocês e abram no livro. Qual é o livro que a tia havia dito? Lucas. Muito bem. Mas, tia, eu não sei como eu faço para abrir a Bíblia. Ninguém me ensinou. Ok. Lembra lá dos 3 passinhos para aprender a nós estudarmos esse livro tão maravilhoso do Senhor? Isso, olha lá. 3. Primeiro, nós vamos abrir o livro. Segundo, o capítulo. E o terceiro, versículo. E nessa lição de hoje, crianças,
nós temos o livro e também nós temos o capítulo. Então, a tia vai pedir que vocês abram no capítulo 2 de Lucas. Acharam? Capítulo 2. E lá no versículo, crianças, de número 39, tá? De número 39, vocês vão colocar o dedinho lá no capítulo, no versículo 39, ok? Olhem lá. A tia C vai colocar aqui bem bonitinho para vocês, tá? Ó. Ó. Bem aqui no meio, aonde vocês podem visualizar, tá? É o versículo 39, tá? Do capítulo 2, tá? Crianças, de Lucas, tá? Vamos ler o título? E o título diz assim, crianças: O menino Jesus no meio dos doutores. Mais uma vez, o menino Jesus no meio dos doutores. Muito bem. Só o título dessa lição já diz que vai ser uma maravilhosa história. Então, crianças, segure a Bíblia de vocês, não feche, que a tia Simone vai contar essa história maravilhosa para vocês e nós vamos aprender muito sobre Jesus, ok? Então, na lição passada, nós vimos que Ana e Simeão foi ao templo. O que eles foram fazer no templo, crianças? Vocês lembram lá? Nós vimos na aula passada que Ana e Simeão foram um casal de velhinhos abençoados, né, crianças? Que viram as bênçãos que o Senhor Jesus, né, traria ao mundo, inclusive o próprio Jesus. E eles esperavam tanto por este momento em ver Jesus que Deus concedeu essa bênção. E eles viram o bebezinho tão esperado, né? E eles foram no templo e foram ver Jesus, foram visitar o templo e eles viram Jesus pela primeira vez, né? Então, crianças, foi foi assim uma visita tão especial que Ana e Simeão tiveram, crianças, que olha, ficou assim pro resto da vida na mente deles. E é maravilhoso quando nós fazemos um pedido ao Senhor, né? E esse dia chega, né? O Senhor concede esse presente, né? Que Deus deu para Simeão e Ana, que era ver Jesus. Na primeira vez que Maria e José levaram Jesus ao templo, ele era apenas um bebezinho, crianças. Mas o tempo foi passando e Jesus foi crescendo. Se tornou uma criança muito bonita. E ele tinha 12 anos, né? Já não era mais um bebezinho, né? Como vocês estão vendo aqui. Ele tinha 12 anos, né? 12 anos de idade, né? E seus pais o levaram ao templo, né? O templo de Jerusalém, né? Eles levaram para uma festa, né? E essa festa, crianças, ela costumava ser uma festa de muitos dias. Era a festa da Páscoa. Então, Jesus com os seus pais, né? Sua mamãe Maria e seu papai José foram a Jerusalém numa festa. E lá eles ficaram por uns dias. Mas Jesus, crianças, como era aquele menino obediente, sábio, inteligente nas escrituras, deu uma escapadinha e sabe aonde ele foi? Ele foi para o templo, para a igreja. E lá na igreja, crianças, ele começou a pregar para as pessoas que estavam lá. Isso mesmo. Ele começava a pregar para os doutores da lei, né? Aqueles que sabiam muito das escrituras, eram doutores, eram sábios, pessoas, né, que sabiam bem a escritura. E Jesus, ele pregava para eles. Só, crianças, que Jesus, aonde Jesus passava, ele deixava muito admiradores, né?
As pessoas o admiravam muito pela sua sabedoria nas escrituras, né? E as pessoas ficavam assim, imaginando, né, como ele sabia tanto, né? Ficavam admirados, né, em ver ele pregar cada pedacinho da Bíblia com tanta sabedoria. Então Jesus era essa criança que cada vez mais ele agradava as pessoas com a sua inteligência. A gente pensa assim, né, crianças, que nós nunca vamos aprender a ler bonito, que nós nunca vamos aprender a ler um versículo, a falar uma palavra, mas Deus, crianças, Ele nos capacita. E o papai e a mamãe, eles estão nessa, eles estão junto nesse serviço. Qual é o trabalho do papai e da mamãe? É ensinar. Então, o papai e a mamãe, eles têm o trabalho de ensinar um filho, né, a crescer em sabedoria também, né? Assim como Deus, o nosso papai do céu, né, crianças, que nos ajuda e nos dá sabedoria também. Então, crianças, Maria e José, eles foram fundamental nesse papel do crescimento também de Jesus. E quando nós crescemos no Senhor, crianças, nós também procuramos ter sabedoria do Senhor também. E Ele nos dá, assim como Ele deu para Jesus. Então, quando Jesus estava lá diante de todo aquele povo, né, dentro da igreja, falando, pregando a palavra, né? O que Jesus falava, tia Simone? Lá Jesus pregava, crianças, como um pastor, como uma pessoa, como um adulto grande, gente grande, não é verdade? Né? E ele falava do amor de Deus, ele falava do pecado também, né? Que Deus, ele ama, né, as pessoas, mas ele não ama o pecado. Ele falava muito sobre obedecer, sobre a obediência, né? E ele ia, né, falando da Bíblia e cada vez mais as pessoas se agradavam dele, né? Os doutores, os mestres da lei, né, se admiravam, né, o quanto Jesus era sábio. Então, crianças, quando de repente sua mamãe e seu papai estavam à procura de Jesus, né, para vir embora, eles começaram a sentir a falta de Jesus. E sabe o que aconteceu, crianças? Maria e José foram procurar Jesus para todos os cantos daquela cidade. Entravam em um templo, não achavam Jesus. Entravam em outro, não achavam Jesus. E eles começaram a ficar preocupados. Meu Deus, onde será que está Jesus? Né? E perguntavam para as pessoas, né? Onde será que está Jesus? Vocês viram Jesus? E as pessoas, não vimos Jesus. E eles procuraram Jesus para todos os lados e não o encontraram. Quando de repente crianças no templo, ali, pertinho deles, eles entraram e viram Jesus. Lá estava Jesus pregando a palavra de Deus, pertinho de todos os sábios lá. E eles ficaram tão maravilhados quando eles viram Jesus. E na mesma hora, Jesus, estávamos à sua procura. Faz muito tempo que estava procurando. E aí Jesus olhou e se inclinou para o seu papai e para sua mamãe e disse assim: não viram que eu estava na casa de meu pai? Ou seja, ele chegou para Maria e falou: eu estava na casa de meu pai. E Maria e José ficaram tão felizes quando viram Jesus. E em seguida, Jesus voltou com José e Maria para Nazaré. Ele era um filho obediente e a cada dia se tornava mais inteligente ainda. E Maria e José ficavam maravilhados de ver que Jesus era uma criança muito obediente ao Senhor. Então, essa passagem, crianças, de Lucas aqui, né, esse capítulo, ele nos traz um grande ensinamento para mim e para você, pequenino, que nós temos que ser obediente ao Senhor em
se dedicar cada dia mais às Escrituras. Não é verdade? Cada dia mais. Vocês acham, crianças, que Jesus perdia tempo? Ele perdia tempo com brigas? Não, Jesus não perdia tempo com brigas, né, crianças? Jesus era um homem que ele era muito, muito inteligente, né? Ele era muito sábio e pedia sabedoria de Deus para ter cada dia mais sabedoria, não é verdade? Mas vocês acham, crianças, que Jesus perdia tempo, né? Brigando, né? Tirando sarro de outras crianças? Não, Jesus era perfeito, crianças. Ele era o filho perfeito de Deus, né? Jesus não tinha pecado, né? E o pecado, crianças, ele nos afasta de Deus quando nós, né, perdemos tempo em tirando sarro das outras, né? Sabe sim, vocês já viram crianças na escola quando elas começam a tirar sarro de uns dos outros, né? Fazendo bullying, né? Ha, 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 ha. Olha aquele gordinho, olha aquela gordinha, né? Tirando sarro, né, das outras. Não. Quando nós perdemos tempo, crianças, tirando sarro, fazendo bullying de uns aos outros, nós estamos desperdiçando tempo em aprender mais um pouco de Deus. Nós estamos deixando que a nossa face, né, o nosso testemunho, o nosso corpinho, né, dê mau testemunho, né, e não ver, não chegue a colocar a Deus, né, na nossa vida. Então, quando um amiguinho vê que nós somos briguentos, né, nós não estamos apresentando Jesus àquelas pessoas, não é verdade? É a mesma coisa eles aqui, ó, estão perdendo tempo em tirar bullying de outras crianças. E também, crianças, brigar, bater, né? Quando nós colocamos a nossa vida, né, fazendo maldade às outras, nós estamos perdendo tempo em ensinar a palavra de Deus, em aprender mais um pouco da Bíblia, mais um pouco do Senhor, né? Ao invés de brigar, vamos falar de Jesus a alguém. Ao invés de bater, vamos louvar, ensinar um louvor a alguém. E isso Deus se agrada muito quando nós fazemos essas coisas, crianças, né? Então, briga, bater em alguém, né? O Senhor Jesus se entristece, né? E aí as coisas começam a dar errado na nossa vida, né? Ao invés de nós ser pessoas inteligentes, né? Sábias como Jesus, né? Nós se tornamos pessoas feias. Por quê? Nós se tornamos pessoas que não têm sabedoria, né? Ou melhor, né? Não, feia não existe, né, tia Simone? Mas sim, sem sabedoria, né? Por quê? Porque nós preferimos o mal, porque nós preferimos fazer coisas erradas. Então, quando nós somos pessoas obedientes, nós escolhemos o que é melhor. E o que é melhor? Agradar a Deus, né? E quando nós agradamos a Deus com a palavra, o Senhor se alegra. Quando nós agradamos o Senhor com a palavra de Deus, né? E todo aquele que aprende mais da Bíblia, crianças, se torna crianças, pessoas sábias, né? Que sabem mais as Escrituras. Vocês já viram pessoas assim? Que se dedicam na palavra? Que quando elas crescem, né? Ou elas viram um cantor, ou elas viram um músico, ou elas viram um pastor, né? Ou então até um missionário, né, crianças? Por quê? Porque elas se dedicaram na palavra, né? Então, Jesus, Ele quer que nós sejamos assim, pessoas aplicadas na palavra, pessoas também de oração, né? Quando nós oramos a Deus e colocamos todos os nossos desejos ao Pai, Ele cumpre na sua hora certa, no seu tempo certo e no seu querer, né, crianças? Tem alguma coisa que vocês pediram que vocês estão esperando no Senhor? Ah, tia, mas quando eu leio as Escrituras, ou então quando eu aprendo mais um pouquinho de Deus, eu às vezes não entendo, mas o Senhor, Ele vai te capacitar. É só você esperar, não é verdade? Então, crianças,
nós chegamos mais um final de uma aula, né? Que todos vocês estejam na paz do Senhor Jesus Cristo, né? E antes de mais nada, né, crianças, nós vamos ler o nosso versículo, que tá lá em Lucas, capítulo 2, versículo 52. E ele diz assim, crianças: Jesus ia crescendo também em sabedoria e tanto de Deus como as outras pessoas gostavam cada vez mais dele. Ou seja, Jesus ia crescendo em estatura e também em sabedoria, crianças. E nós também temos que crescer em sabedoria diante de Deus. E quem mais para dar sabedoria a nós, crianças, se não for Deus? É o único, né, crianças, que nos dá sabedoria, que nos dá a sua graça, que nos dá a sua misericórdia. E nós, cada dia, nós devemos agradecer a Deus pela essa sabedoria que Deus dá para nós, né, crianças? Então, chegamos mais no final de uma aula, que nós possamos ser pessoas que venham buscar cada dia mais, crianças, a sabedoria do Senhor. E que cada um de vocês cresçam na graça do Senhor Jesus, que Ele vai capacitar vocês cada dia mais. Amém, crianças? Fiquem com Deus e tenham um domingo maravilhoso. Amém?